Olá, paz do Senhor Jesus! Hoje nós estamos aqui com mais uma pergunta da nossa seguidora lá do Quai, né? Nossa irmã Raila Franco. Nossa irmã Raila Franco, ela perguntou assim, paz do Senhor, moro em São Paulo e acompanho seus vídeos. Conheci seu trabalho no Quai. Queria te fazer uma pergunta. A mulher pode usar calça? O que a Bíblia fala? Obrigado. Irmã Raila, Deus abençoe. Eu pedi aqui a autorização da irmã Raila, né, para poder perguntar ali a conversa, onde ela me faz a pergunta, e eu queria agradecer, né, a satisfação, né, os nossos vídeos poderem estar chegando em outras pessoas. Isso é muito gratificante, saber que os nossos vídeos estão indo para outros estados, está chegando para outras pessoas diferentes, né? Isso é muito bom. E a pergunta da irmã Raila talvez seja também a pergunta ou a dúvida de muita gente. A mulher pode usar calça ou short? O que a palavra de Deus ensina? Qual que é o princípio que a palavra de Deus ensina? Eu sempre falo que a mulher ela deve ser guiada pelos princípios, né, que a palavra de Deus ensina. 1 Timóteo 2, versículo 9 e versículo 10, né? O princípio da modestia, o princípio da decência, né? A mulher ela deve ser guiada por esses princípios, os princípios que a palavra de Deus ensina. Mas esta dúvida, ela se dá muito, né, por muita gente interpretar errado um texto que está na palavra, né, Deuteronômio capítulo 22, verso de número 5, né, e por interpretar esse texto surge esta dúvida, né, porque muitos chegam a afirmar que a mulher não pode fazer uso da calça, a mulher não pode usar a calça. Se você abrir sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, né, que é um dos textos que as pessoas que fazem proibição, né, do uso da calça, né, eles usam muito esse versículo, né. Está escrito assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Primeira coisa que eu quero ponderar aqui é que nesta época não existia calças ou vestes, né, como as nossas vestes. Antigamente, homens e mulheres usavam túnicas. E qual que era a diferença das suas túnicas? As túnicas das mulheres elas eram túnicas mais coloridas, né? As túnicas dos homens eram cores mais simples. Então a diferença estava na cor da túnica, né? Então não existia calça, short, esse tipo de roupa que é usado nos dias de hoje. Existem ainda alguns países, né, mesmo nesse tempo aqui, que não faz o uso de calça ou shorts, né? Eles ainda continuam usando túnicas, continuam usando roupas, né, diferentes, né? E se você for pesquisar a cultura aí de muitos países, aí você vai ver que as culturas são diferentes das nossas culturas, né? A segunda coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que esse texto ele não está falando, né, desse tipo de roupa. Esse texto não está proibindo a prática do uso de calça, nem muito menos proibindo o uso de roupas, né, da nossa cultura, né? Esse tipo de proibição aí do homem querer se vestir como mulher ou da mulher querer se vestir como homem, o texto está falando da troca de valores, né? Troca de sexo, né? Ser aquilo que você não nasceu para ser. Práticas homossexuais, né? O Senhor está proibindo aqui a prática dos valores, né? O homem não querer se vestir como mulher e a mulher querer se vestir-se como homem, né? O homem querer ser mulher e a mulher querer ser homem. Esta é a proibição que o Senhor está proibindo aqui em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Então, esse texto aqui, ele não está de acordo com aquilo que nós estamos falando. Jean, e qual que é o princípio? O princípio seria a modestia e o uso da decência. Existem algumas igrejas, eu sempre falo isso, que elas têm um regime de não usar calça comprida, não usar short. A Assembleia de Deus, por exemplo, o regime dela interno é de não usar calça ou não usar, as irmãs usarem calça ou usarem short, mas isso é um regime da igreja, é um regime que a igreja acha, né, que as santas devem se vestir-se, né? Mas uma saia comprida, ao meu ver, marcada também, ela pode perder também os seus valores, ela pode sair fora dos princípios que a palavra de Deus ensina, né? Um vestido comprido também, ele pode sair daquilo que a palavra de Deus ensina, dos princípios da modestia, dos princípios da decência. Tem muitas irmãs que usam roupa colada, tem muitos irmãos que usam calças coladas, e isso sai fora do padrão do que a palavra de Deus ensina, né? O apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ele usa elementos simples para dizer que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus. E vestir-se precisa também ser para a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. Então uma saia comprida, tanto uma saia comprida ou uma saia longa, ela pode ter também
os seus exageros. Tem pessoas que se vestem com muito exagero e acha que só porque está usando um ritual que a igreja dele pede, né, ela usa uma saia muito colada, marcando todo o seu corpo, né, e acha que está dentro dos padrões daquilo que a palavra de Deus ensina. Então o uso de calça, ele não está proibido pela palavra de Deus. Talvez o regime da sua igreja te proíba usar calça, mas a palavra de Deus não. Você pode usar calça, né, sem medo de errar. Não há nenhuma proibição para o uso de calça, né? Não há nenhuma proibição. Esse versículo muitos interpretam equivocadamente, né? E muitos explicam esse versículo erroneamente, né? Talvez por não conhecer, talvez o que o texto está dizendo, o seu contexto, né? Tudo está dizendo. E muitos usam esse versículo para dizer que a mulher não pode usar calça. Mas não há nenhum versículo que proíba o uso de calça, até porque a cultura da época que foi escrita a Bíblia, a cultura nossa, são culturas diferentes. Esse negócio de uso e costume, pode, não pode, isso aí vai de regime para regime, né? Mas eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus proíba ou aquilo que a palavra de Deus não proíba, né? Eu prefiro ficar com aquilo, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, né? Então, respondendo a irmã Raila aí, irmã Raila, não tem nenhum problema você usar sua calça, não tem nenhum problema você usar seu short, desde que seja com decência e modestia. E também você não venha ferir os princípios, né, da sua igreja, né? Tem pessoas que eles estão em uma igreja, o regime da igreja não pode, e eles querem bater de frente com o regime da igreja, né? Um conselho que eu te dou: não bata de frente com o regime da sua igreja, não bata de frente com o seu pastor. Se você está numa igreja que você discorda daquilo que é ensinado, dos valores que a igreja te ensina, ou determinada denominação te ensina, conversa com o seu pastor, entre em acordo com o seu pastor, mas jamais bata de frente, mas jamais fica causando brigas ou polêmicas dentro da sua igreja, né, para que isso não venha trazer prejuízo para a obra de Deus, tá certo? O conselho que eu te dou é: faça tudo aquilo, né, que a palavra de Deus ensina, mas também cumprindo as regras que a sua igreja local ela tem colocado, tá bom? Então